Giannis Antetokounmpo pode ser trocado para o Los Angeles Lakers? Pessoal, eu, André Fantato, com vocês aqui no canal do Papai Lebrão, vou trazer um pouco mais desse rumor que saiu aí nas últimas semanas, né, sobre uma possível ida do Antetokounmpo para o Los Angeles Lakers, para jogar com o LeBron James, para jogar com o Luka Doncic, tá? Então peço para vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, tá? Passos muito importantes para a gente seguir aqui firme e forte nessa caminhada, legal? E também nossos programas de membro, né, que estão aqui embaixo, só clicar em se tornar membro e ficar mais próximo da gente, concorrer a sorteio, participar do nosso grupo de WhatsApp, enfim, escolha a categoria de membro que cabe melhor aí no seu bolso, beleza? Vamos iniciar então esses rumores, né, pessoal? Os rumores de troca do Giannis Antetokounmpo se iniciaram logo após a eliminação do Milwaukee Bucks, né? Muitos veículos aí nos Estados Unidos, ESPN, The Athletic, Fox News, enfim, falando sobre ter sido a última temporada do Giannis à frente do Bucks, né? Jogando pelo Bucks. Ele ainda tem alguns anos de contrato, ele fez um contrato de 4 anos, acredito que ainda tenha mais 3, mas o que se imagina é que ele vai pedir uma troca para poder ir para um mercado maior, para poder estar em um time mais competitivo, tá? Isso o que acredita que pode acontecer, tá? Ainda não tem nada confirmado, mas é o que acredita-se que ele vai fazer. O nome dele foi veiculado em times como Houston Rockets, que tem muitas estrelas, tem escolhas de draft, né, e que pode fazer essa troca. San Antonio Spurs também foi veiculado lá. Golden State Warriors, né, também foi veiculado lá. Foi assim, né, quase todos os times a gente ouviu falar de ter interesse pelo Giannis. Claro, né, para mim, um dos top 3 jogadores aí dos últimos, pelo menos dos últimos 5 anos da NBA, né, e em alguns dos anos aí o melhor jogador da NBA. Então, ainda continua sendo top 3. É muito bom jogador, o Giannis Antetokounmpo. E depois da eliminação do Lakers, do fracasso, também ouvimos aí rumores de uma possível ida dele para o Lakers. E aí, qual exercício que eu vou fazer aqui com vocês? Será que isso é possível? Será que o Lakers tem o que oferecer para o Bucks para, de repente, conseguir, né, fazer essa troca? E eu vou mostrar para vocês aqui fazer um exercício de se isso é possível mesmo, tá? Claro que a grande questão aqui é que as outras 28 franquias, né, obviamente, Lakers e Bucks, né, as outras 28 que sobram, devem fazer proposta pelo Giannis, ou pelo menos tentar alguma coisa, né? E tem times que têm muito mais escolhas de draft, né, tem muito mais capital de draft para poder fazer essa troca funcionar. Coisa que o Lakers, se quiser brigar, vai ter que melhorar um pouco, tá? Então, como que melhora nisso? Eu vou mostrar aqui para vocês na tela, para a gente trazer o Trade Machine da ESPN, né, onde você simula as trocas para ver se elas funcionam, tá? Quem quiser brincar, né, espn.com/nba/trade machine, você pode selecionar os times e fazer as trocas para ver se elas funcionam. E aí, primeiro eu vou, obviamente, não vamos entrar em questões de draft aqui, né? São só jogadores e salários para ver se dá o match, para a gente tentar fazer esse exercício. Bom, selecionamos então Giannis Antetokounmpo, salário de 48 milhões, Giannis indo para o Los Angeles Lakers, tá? E agora temos que dar o match nos salários. Então, quem que o Lakers poderia enviar que ainda está sob contrato, né? Rui Hashimura pode ser uma das opções. Então, já foram 17 milhões aqui. Lakers enviando para o Bucks, né? Quem mais? Austin Reeves, com certeza seria um jogador que, se essa troca possivelmente fosse funcionar, seria outro jogador que eles, né, gostariam de ter do Los Angeles Lakers. Gabe Vincent, até por questões de salário, o Lakers teria que mandar. E aí Dorian Finney-Smith, que pode ser um jogador interessante, mas é uma player option, então ele pode não optar em ficar no Lakers, e isso pode ser um impacto aí, né? Pode ser que não funcione. Então eu vou colocar aqui o Jared Vanderbilt. E aí, pessoal, funciona a troca, né? Se a gente olhar aqui, ó, o Lakers está adquirindo um jogador, que é o Giannis Antetokounmpo, por
48 milhões de dólares e está enviando 4 por 51 milhões de dólares. Então, em termos de salário, isso funciona. Em termos de número de jogadores, não. Mas o Bucks tem vários jogadores que podem optar por não continuar nesse próximo ano. Brook Lopes é um deles, Bobby Portis é outro, Kevin Porter Jr. é outro. Então, isso não seria um problema, tá? Pensando que eles não estão com o elenco cheio com 15 jogadores para ter esse limite, né? Então, obviamente que questão de número de jogadores, eu nem vou entrar no mérito aqui. E também, se fosse, né, a gente poderia adicionar um jogador aqui igual o AJ Green, né, com salário de 2 milhões só para fazer essa troca funcionar, ou Livingston também. Então, nem vou colocar, né? Isso acho que não seria um problema. E se a gente colocar um try this trade, ele mostra pra gente, ó, essa trade é um sucesso, né? Essa trade daria certo. Então, vamos lá. Rui Hashimura, Austin Reeves, Gabe Vincent e Jared Vanderbilt pelo Giannis Antetokounmpo, tá? Funcionaria essa troca em termos de match salarial, em termos de salários combinados das duas equipes. O Lakers enviaria 51 milhões de folha salarial nesses 4 jogadores e o Bucks enviaria 48 milhões em folha salarial no Giannis Antetokounmpo. Ou seja, esses 3 milhões funcionariam, né? Esses 3 milhões de diferença, até por isso que essa trade machine aqui da ESPN dá como a troca como um sucesso. Aí, o que o Lakers teria que oferecer fora isso? Escolhas de draft. Claro, né? Então, além desses 4 jogadores, o Lakers também teria que escolher escolhas de draft. E aí que está o grande problema, pessoal. O Lakers tem, nessa temporada, para oferecer uma escolha de primeira rodada de 2031, tá? E 4 pick swaps, né? Que é o quê? Dos anos 2026, 28, 30 e 32. A pick swap é assim: o Lakers troca a escolha dele com o Bucks, né? Então, por exemplo, se o Lakers tiver uma escolha melhor do que o Bucks, quando chegar o ano de 26, 28, 30 e 32, o Bucks fica com essa escolha, né? E o Lakers cede a escolha, né? E fica com a escolha do Bucks. Então, vamos supor, o Lakers tem a primeira escolha de draft e o Bucks tem a 15ª. Existe essa troca e o Bucks que vai escolher se quer ou não, obviamente. Então, como a escolha do Lakers é mais alta, vai para o Bucks, tá? Isso provavelmente não deve acontecer se o Giannis for para o Lakers. Então, tem aí a gente ficar de olho nisso, tá? Mesmo assim, pessoal, com essa escolha de primeira rodada e mais 4 pick swaps aí, eu acho muito difícil que o Bucks vá aceitar esse tipo de negociação. Então, o que o Lakers teria que fazer para funcionar? Fazer outras trocas. Eu vou até colocar aqui ajustar troca, né, para aparecer os jogadores de novo. Fazer outras trocas, por exemplo, enviando o Dalton Knecht, que está aqui na folha salarial, para talvez um Brooklyn Nets, né, um Utah Jazz, um time que tenha escolhas de draft, tá? Então, você envia o Dalton Knecht e pega uma escolha de primeira rodada desses times, tá? Não estou dizendo que isso é simples de fazer, né? Provavelmente esses times, talvez pelo Dalton Knecht isso funcionaria, mas você perderia esse jogador. Então, aí o Lakers coletando mais 2 escolhas de primeira rodada, pelo menos, eu diria que essa troca poderia até funcionar. E até assim, mudando alguma coisa aqui, né? Enviando o Dalton Knecht, se eles quiserem, tirando o Jared Vanderbilt e usando o Jared Vanderbilt para pegar escolhas de primeira rodada. Enfim, o match salarial não funcionaria muito bem, mas daria para colocar o Max Kleber, talvez. Então, eu acho que a grande questão está aqui. O Lakers teria que enviar 4 jogadores nesse porte, né? Austin Reeves, Rui Hashimura e mais 2, obviamente, né? E pelo menos 3 escolhas de primeira rodada, tá? Só que o Lakers hoje só tem uma escolha de primeira rodada e nenhuma de segunda rodada. Então, essa que é a grande questão, pessoal. Esse que é o grande problema para o Lakers conseguir fazer essa troca funcionar. Mas é possível, teria que abrir mão de outros jogadores. E aí teria um elenco, obviamente, com LeBron, Luka e Giannis. Se a gente pensar no exercício que trocaria o Knecht para pegar escolhas de draft, LeBron, Luka, Giannis e Dorian Finney-Smith, tá? E aí teria que, obviamente, refazer todo o elenco de apoio, o que seria um problema, né? Tendo esses 3 jogadores, o Lakers vai ter pouca flexibilidade de cap, né? Só nesses 3 aí nós estamos falando de mais de 150 milhões de dólares, mais o Dorian Finney-Smith, praticamente 170 milhões de dólares, então fica um pouco complicado.
né? Mas eu acho que daria para fazer. Cara, a pergunta final agora é se eu faria essa troca. Olha, eu faria essa troca. Eu acho que tendo Giannis, Luka e LeBron, né, independente de quem seja o elenco de apoio, você tem um bom começo, né? Um Dorian Finney-Smith poderia ficar, como eu falei aqui. Então, seriam aí 3 estrelas, um jogador muito bom de apoio, né? E aí buscar um pivô interessante, buscar chutadores principalmente para ter ao redor desses caras em contratos mínimos, né? Em mid-level exception ali, né? Aquela exceção de jogadores que estão no meio ali, né? Não são nem muito caros nem muito baratos. Então, essa seria a minha ideia, tá? Mas é claro que o Lakers teria que se desdobrar muito, né? O Pelinka, né, propriamente dito, para poder construir o elenco através desses 3 jogadores, né? 4, né? Se a gente considerar o DFS também, com a folha comprometida em mais de 170 milhões de dólares aproximadamente, pela conta que eu fiz aqui, tá? Mas é claro, né, pessoal? Você tem um time que tem Luka, tem Giannis e tem um LeBron, né? Você tem chance. Então, óbvio que tem que ser um trabalho muito bem feito, muito pontual, e que eu e o Marcelo vamos falar em outras lives, né? Aqui até outubro, né? Até começar, ou pelo menos até o Lakers escolher o time da próxima temporada, quais podem ser essas peças para complementar esses 3 jogadores, tá? Mas existe a possibilidade. Sim, são rumores. Sim, o Lakers tem o que oferecer. Ainda não. Precisa melhorar, precisa trazer mais escolhas de draft para o seu capital de draft, para daí sim ter uma oferta interessante para o Milwaukee Bucks. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E, claro, manda seu comentário aí para a gente saber se você gostou desse vídeo. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu, pessoal!